nos vem em mente quando falamos de submissão? Será que nos damos conta do quanto nos tornamos submissos? Do quanto abrimos mão deliberadamente da nossa liberdade? No século XVI, o jovem Etienne de la Boétie levantou uma série de questões que ainda hoje ecoam na nossa maneira de viver. O tirano pode estar em um sistema político, mas também em uma droga, uma tradição, um modismo, um mentor. Mas por que nos submetemos? Por que um consegue mandar em milhões? Servidões voluntárias e involuntárias, a quem nos entregamos depois de conquistar a liberdade? Tema desta série do Café Filosófico. Quando pensamos em arte, vem em nossa mente criação, inovação, originalidade. E sempre tivemos a impressão que os artistas viviam independentes, livres, que produziam sua arte de acordo com a própria inspiração. Mas afinal, existe essa tal liberdade? E no mundo de hoje, em que a economia, o mercado e o valor são tão determinantes em nossas ações, como fica essa suposta liberdade na arte? Existe um consenso em que nós atribuímos aos artistas e suas criações uma posição muito especial. Há também a ideia de uma autonomia do artista e da sua arte. E, nesse sentido, o campo da arte parece ser o campo por excelência da criação e da liberdade. E eu pergunto, será que é mesmo? Quando o artista produz a sua obra, ele produz para si e para um público, óbvio, né? E o que é essa obra de arte que o artista, então, produz? Ela não é só um objeto, mas ela é perpassada por conceitos, por uma construção de nexos. É algo que vem da expressão desse indivíduo. Então, quando eu falo artista, eu estou falando de todos os segmentos artísticos, né? E a questão é como esse artista elabora a sua obra dentro do contexto da sua época, porque nenhum artista é uma ilha, ele sempre está ligado ao mundo em que ele vive. Então, o que a gente pode pensar? Que a liberdade artística advém também da forma como esse artista se articula no seu universo. Bom, os artistas, eles anseiam por fama, anseiam por lucro, anseiam pelos elogios da crítica, pelo público. Eles querem criar obras de arte em que essas obras demonstrem o trabalho deles, mas também demonstrem o gozo que esse artista teve durante a produção da sua obra. De modo geral, eles também produzem para um mercado, porque o artista precisa viver, ele precisa vender a sua obra de arte para poder viver. Uma das questões que perpassam a liberdade do artista é o quanto ele consegue defender os seus interesses dos interesses do mercado. E o mercado que eu estou falando é o mercado onde ele está inserido. É aquele mercado que vai encomendar as obras ou que, enfim, vai comprar as suas obras, etc. E tal. A liberdade artística ela não opera num vácuo. Ela esbarra numa rede muito bem formada de agentes e de instituições, que são a produção da obra de arte em si, a forma como esse artista produz, como ele elabora, enfim. A reflexão crítica sobre essa obra, porque para que a obra seja considerada, ela tem que ter uma reflexão crítica, né? E, portanto, essa reflexão crítica também valida se aquilo é uma obra ou não. A circulação daquele artista e da sua obra nos mais diversos âmbitos e a comercialização dessa obra. Então, tudo isso são 4 instâncias que perpassam a liberdade ou a servidão dos artistas, né? O que a gente percebe ao longo da história é que a criação artística, seus modos de produção, organização e reconhecimento nem sempre foram considerados iguais ao longo da nossa história, né? Nós temos uma história milenar, então é óbvio que aquilo que era considerado artista na antiguidade não é a mesma coisa que nós consideramos artista hoje na contemporaneidade. No século XIII, na Europa Ocidental, ou seja, nós estamos falando da Idade Média tardia, os artistas eles se complementavam ou se aglomeravam no que a gente chama de corporações de ofício. Toda profissão era organizada numa corporação de ofício. Então, sapateiros, ferreiros, carpinteiros, padeiros, açougueiros, todos eles tinham uma corporação de ofício, como se fosse um sindicato. Essa corporação de ofício ela era responsável
pelo ensinamento daquele aprendiz. Então, ele entrava no ateliê de um mestre, que era uma pessoa já consagrada, ficava uma série de anos nesse ateliê, e para ele se formar, ele tinha que confeccionar uma obra-prima. Aquilo que nós chamamos de obra-prima hoje, quando nós falamos, esta é a obra-prima do Michelangelo, ou esta é a obra-prima do Leonardo da Vinci. Na verdade, naquele período, a obra-prima nada mais era do que um trabalho de conclusão de curso, aquilo que os nossos alunos hoje têm que fazer para se graduar, o TCC. Né? Então, depois, essa palavra, obra-prima, foi incorporada como uma forma de distinguir determinada obra daquele artista. Então, esse futuro artista, esse futuro artesão, ingressava no ateliê de um mestre, ficava lá X tempo. Quando ele efetivamente poderia ser considerado um artesão, depois que ele fez a sua obra-prima, ele ia trabalhar. Essas corporações de ofício, elas regulamentavam as encomendas dos artistas. Você tinha que, necessariamente, fazer parte de uma corporação de ofício de uma cidade para poder receber as encomendas. As corporações de ofício, elas eram xenófobas, elas não aceitavam pessoas que vinham de fora, né? Porque é uma certa reserva de mercado, digamos assim, né? Nós temos isso também. Mas elas eram também organizações que davam determinadas assistências, no caso de auxílio de doença, funeral, etc. e tal. Então, como se organizavam os artistas dessa Idade Média tardia? Eles tinham a sua profissão reconhecida pelo ensinamento dentro dessas corporações de ofício, e aí, uma vez que eles passavam por ela, eles poderiam receber uma comitência. Então, havia um filtro, havia uma servidão a essas corporações de ofício, às quais eles pagavam os seus tributos anuais, porque tinha que pagar imposto, etc. e tal. Bom, o que vai acontecer é que, paralelamente a isso, as cortes dos reis, então agora pensando um pouco o aspecto político, começam a deixar de ser nômades e se estabelecerem melhores nas cidades. Então, eu começo a ter um poder central único que passa a encomendar obras para os artistas. E essas cortes criam o cargo de artista da corte. Ele se vincula, então, a uma corte através de um contrato ou de um juramento, e ele começa, então, a criar várias obras para o rei, enfim, para aquele que é o seu comitente, aquele que encomenda. O destino desse artista fica, então, intimamente ligado ao seu empregador. Ele se submete, então, a essa corte. Mas a gente não pode pensar que essa submissão à corte era uma coisa muito desvantajosa, porque, por um lado, esses artistas eles recebiam uma pensão anual e eles tinham as suas encomendas garantidas. Por um lado, isso era ótimo. Por outro, nós também temos que pensar que ele ficava atrelado ao destino daquele rei. Então, se aquele rei tinha algum problema e era, enfim, despojado do seu trono, o artista também pedia o seu espaço de trabalho, né? Essa questão do artista da corte, ela vai se transformando cada vez mais num posto extremamente importante para os artistas. E cada vez mais eles procuram se ingressar nas diferentes cortes. Ao mesmo tempo, nós temos que pensar que na Itália, na região central da Itália, nós temos o surgimento das comunas italianas, né? As cidades-estado italianas, as repúblicas, como Pisa, como Siena, como Florença, San Gimignano. Essas cidades que não têm um rei, mas têm um novo sistema político, um sistema político levado à frente pelos civis, essas cidades-estados também começam a contratar os artistas. Não mais a partir das corporações, mas alguns deles acabam tendo uma série de privilégios. Um deles é o Giotto, por exemplo. Né? Todo mundo conhece Giotto. Giotto conseguiu a grande façanha de ser o artista da corte de Roberto d'Anjou, na Sicília, e logo em seguida ele é contratado pela cidade de Florença como o arquiteto da cidade.
Então, nesse cenário imenso, os artistas se viam bastante confortáveis, ainda que nós tivéssemos uma concorrência bastante grande entre eles. Ao mesmo tempo, nós temos uma mudança de pensamento em relação ao que é ser artista. Até esse momento, o ser artista estava ligado a um trabalho manual. Então, o ser artista seria uma ação mecânica. Com o humanismo do século XIV, o ser artista deixa de ter um aspecto mecânico de uma obra extremamente manual e começa a ser pensado como as artes liberais. Então, lentamente, eu vou reconhecendo nesse artista um ser que pensa de uma forma autônoma. Ela não é uma autonomia total, digamos, né? Eles não se rebaixavam aos dogmas da igreja. Nós temos, então, o que agora? Várias obras de caráter secular ou profano, ou seja, que não têm temas religiosos, que vêm sendo elaboradas cada vez mais. E mesmo que eu vá fazer uma representação religiosa, eu não necessariamente preciso seguir completamente aquele dogma da igreja. Então, essa liberdade artística, ela vem com as várias formas em que os artistas têm de encomenda, tendo reconhecimento desse artista como um criador e como um artista que se liberou dessas artes manuais, desses ofícios manuais, né? O que nós temos aqui, então? O ponto de partida das ideias modernas sobre o criador e o seu objeto de criação, bem como a origem da concepção da identidade do artista. Existe um historiador da arte chamado Baxandall, que escreveu um livro chamado O Olhar Renascente, onde ele vai analisar os contratos dos artistas desse período. E ele chega à conclusão, por exemplo, que uma das grandes diferenciações nesse período é que quando você contratava um artista, você não contratava pelo material que ele fosse empregado. Aquele que vai encomendar paga pelos materiais, mas ele também paga pelas habilidades daquele artista. Então, há o início de um reconhecimento da habilidade daquele artista enquanto tal. Um artista que elabora uma obra de forma diferente do outro artista. Nós temos uma liberdade de expressão, de uma certa maneira, dos artistas. Mesmo que ele estivesse preso às suas encomendas, ele tinha uma liberdade de criação. Contam que um enorme bloco de mármore Carrara foi destinado à encomenda de uma grande escultura, que ficaria localizada a 80 metros do chão, no alto da cúpula da Catedral de Florença. Recusado por pelo menos 2 escultores que alegaram a imperfeição do mármore, o jovem Michelangelo aceitou o desafio. Por 3 anos, o artista trabalhou na obra secreta, esculpindo longe dos olhos de todos, atrás de um grande pano. A encomenda era a escultura do herói bíblico Davi, o menino que enfrentou o gigante Golias. Davi já havia sido retratado como um menino após sua batalha. Mas quando Michelangelo apresenta sua obra, temos um Davi adulto, com postura firme, músculos rígidos, olhar decidido, pronto para entrar em luta contra o gigante. Mesmo como encomenda, o artista ousou inovar, propor, ser livre. Aquele era o seu Davi, raro e único. Quando Michelangelo, depois de 3 anos, apresenta a sua obra, qual não foi a surpresa dos comitentes? Porque ele apresenta um Davi com um corpo atlético, enfim, já com a concepção do renascimento de corpo, e é uma estátua de uma pessoa que não venceu Ele não venceu ainda. Ele sequer foi à batalha. Ele representa o Davi no momento anterior a essa batalha. Significava que Michelangelo apresentou para os seus comitentes uma iconografia diferente. O tema era o mesmo. Várias pessoas já tinham feito. E eu trouxe esse exemplo para vocês para mostrar como, apesar de todas essas servidões que os artistas tinham no período, como Michelangelo, então, consegue abrir uma brecha para trazer à tona a sua liberdade artística. Mesmo que os artistas estivessem presos a contratos, a determinado tipo de iconografia, eles tinham a sua liberdade de expressão. No próximo bloco. Será que nós observamos uma obra de arte de uma forma mais livre? Ou será que nós também temos as nossas amarras em relação à observação?
O artista antigo, o artesão, era visto como um intelectual das artes, que estudava geometria, anatomia, perspectiva e criava obras de mestre. Durante o Renascimento, essa imagem começou a se transformar. Vinculado a um mecenas, sua liberdade passa a ser condicionada. O papel do intermediário ganha destaque. Aquele que encomenda, paga e financia é determinante na produção artística. Uma certa servidão. No mesmo século em que Etienne de la Boétie escreveu o seu discurso da servidão voluntária, é muito curioso porque são fundadas, a partir do século XVI na Europa, as academias de belas artes, que acabam por se configurar como uma nova forma de submissão voluntária dos artistas. Essas academias de belas artes, elas são responsáveis pela formação dos artistas, então pelo estudo, não é mais a corporação de ofício que vai ensinar, mas a arte é uma disciplina a ser aprendida dentro de uma escola, com uma série de outras disciplinas. Essa academia de belas artes oferecia aos seus membros uma pensão, então era uma bolsa de estudos. E óbvio que os artistas tinham, então, que se submeter a uma série de regras dessa academia. Essa academia, que vai se transformar num grande modelo de dominação do meio artístico, ela se fundava num tripé. Em primeiro lugar, num ensino extremamente rigoroso, baseado no monopólio daquela academia, né? Mas a academia, ela também criava uma hierarquia entre os próprios artistas. Nem todos eram iguais. Havia, sim, um reconhecimento do trabalho e das habilidades de cada um desses artistas, mas também essa hierarquização podia se dar pela forma como eles se aproximavam do governo central, ou seja, dos reis, etc. e tal. E esse ensino da academia também engessava os temas que eram tratados pela academia. Você não podia representar qualquer tema. Então, quais eram os temas que os artistas podiam representar? Pintura de história, então grandes batalhas, grandes feitos ou grandes eventos, a história da Bíblia, ou então a geografia dos santos, naturezas, histórias da vida cotidiana, que é aquilo que nós vamos chamar de pintura de gênero. E esse engessamento, digamos assim, do aprendizado e da troca de ideias também impactava no gosto do público, porque eu só apresentaria para o público determinados tipos de tema e determinado tipo de produção artística. Quem que validava as obras de arte desses artistas? Críticos, que podiam tanto elevar a obra desse artista, como acabar com a carreira de cada um deles. E, por fim, essa admissão da academia também facilitava o acesso da venda e da encomenda das obras. As academias, a partir do século XVI, XVII, criaram os salões de belas artes, que eram os espaços onde os artistas expunham as suas obras. Eram os espaços onde o público ia ver essas obras e podiam comprar essas obras também. O ápice desse modelo se deu sob Luís XIV, para vocês terem uma ideia. Luís XIV criou um sistema na Academia Tamanho e ele contratou um grande pintor do período chamado Charles Lebrun. Nada era produzido na Academia sem a discussão do Charles Lebrun. Então, nós temos aqui um engessamento da produção artística. Mas, ao mesmo tempo, esse engessamento não significava que eles não pudessem criar algo novo, como fez Michelangelo, né? Então, a liberdade estava em tratar um tema, um antigo tema, de uma forma nova. A maior exceção, provavelmente, foi Rembrandt. Rembrandt, que era um pintor holandês do século XVII, se liberou desse sistema da academia de uma forma bastante interessante. Ele trocou o mecenato, então, o mecenato produzido pela academia, pelo mercado. Ao invés de produzir para o grande rei, para as grandes cortes e os nobres, ele começa a produzir para um outro público. Um público formado por mortais comuns. Então, comerciantes, médicos, advogados, né? Outros tipos de burgueses. E, além dos temas do Rembrandt serem completamente diferentes daqueles da academia, o público era diferente. Quer dizer, se eu tenho um público com um poder aquisitivo maior, eu tenho um gosto diferenciado
E se eu tenho um público aquisitivo que tem acesso a bens de consumo de arte mais barato, eu posso ter outras formas de expressão artística. O que a gente tem que pensar é que essa liberdade do artista, então, ela não é dada só pelos instrumentos de inserção nas instituições de formação, mas também pela forma como ela é recebida pelo observador. Que toda obra tem uma imagem pública, e é isso que nós temos que pensar. Ela é concebida pelos indivíduos de uma determinada época, ela é produto dos instrumentos de percepção dessa época. Portanto, ela também é historicamente constituída. E a história dos instrumentos de percepção de uma obra é o complemento da própria história de produção dessa obra. Como diz um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, toda obra é, de alguma forma, elaborada duas vezes, uma pelo artista e outra pelo observador, ou pelo espectador. E se nós estamos falando de uma submissão voluntária ou involuntária, nós também temos que pensar nos instrumentos que perpassam a observação do público. Será que nós observamos uma obra de arte de uma forma mais livre? Ou será que nós também temos as nossas amarras em relação à observação? Então, aqui eu fui dando algumas dicas para vocês das amarras. As amarras do público encomendante, as amarras de um público que é o público das academias, que é o mesmo público que vai encomendar, então amarras extremamente fortes, né? E no caso da academia, a gente pode dizer que as amarras da academia eram responsáveis pela elaboração de uma arte oficial. O que vai acontecer é que, a partir da Revolução Francesa, ainda que as academias tenham permanecido, elas começaram a ver a sua autoridade cada vez mais minada. Não a autoridade na formação do artista e no reconhecimento do artista enquanto artista, mas ela começou a sofrer, lentamente, pequenos ataques de artistas que haviam se formado na academia a partir dos temas em que eles vão representar. Então, eu não tenho mais um engessamento, entre aspas, dos temas, porque eu começo a ter outras formas de representação. Talvez um dos maiores artistas desse período, e que tenha conseguido, então, ultrapassar essa barreira dos temas, tenha sido Francisco Goya, né, um pintor espanhol, que conseguiu, a partir das suas obras, revelar a feiura dos retratos daquele que ele representava, ou a transitoriedade da vida desses retratados, ou a presunção dos seus modelos, né? Goya também trouxe uma nova forma de expressão artística para a sua produção, que eram as gravuras. Se nós olhamos as gravuras de Goya, elas nos representam os seus pesadelos, as bruxarias, ou seja, eram temas que não vinham sendo tratados. Mas Goya nada mais era também do que fruto do seu tempo. E Goya denunciou a crueldade das guerras, das batalhas, das tiranias. No século XIX, a gente tem que pensar que existiam dois tipos de artista, então. Aqueles que estavam completamente vinculados à academia, né? Que recebiam prêmios, e claro que quando você ganhava um prêmio, a sua produção artística era valorizada, portanto, o preço das suas obras também era valorizado, era maximizado. Nós temos que pensar em tudo isso. O artista, ele vive porque ele quer ganhar dinheiro também, né? E, por outro lado, havia os independentes. Quem eram os independentes? Artistas que também tinham sido formados nessa academia, porém, não se adequavam aos temas da academia. Eles vão se opor a essa arte tradicional, de várias formas, e a primeira ruptura que eles vão colocar é a arte pela arte. Então, eles começam a produzir para si mesmos e para os seus pares, aqueles que pensavam como eles. E o impressionismo todos nós conhecemos. Temos uma ideia desse movimento artístico como um tal, que vai, então, encarar o objeto pela luz que incende nele, que vai romper com as formas fechadas da academia, etc. E tal, né? Esses artistas, então, do impressionismo, eles vão
eles são responsáveis pelo que ele pintava, como pintava, ante a sua própria sensibilidade. Eles queriam, óbvio, um reconhecimento da crítica e da academia, mas eles não estavam mais preocupados com isso. Eles estavam preocupados em aprender a natureza de uma forma diferente. Havia uma liberdade desses artistas, óbvio, mas o preço naquele período foi muito alto. Porque eles não eram reconhecidos como artistas, a sua obra não era reconhecida como uma obra de arte. E eles sofriam escárnio, as pessoas riam frente às suas obras de arte, os críticos caíam com imensas críticas, desconstruindo aquela obra de arte. Nesse período, o imperador da França se chamava Napoleão III. Ele era sobrinho do Napoleão I. E Napoleão III, em 1863, ficou tão escandalizado com a atuação da academia frente às obras que iam ser expostas nesse ano no salão, que ele resolveu criar um novo espaço de comercialização e exposição dessas obras. 5.000 obras foram apresentadas para o salão desse período e 3.000 obras foram recusadas. Ou seja, só 2.000 obras se encaixavam no critério da academia. E Napoleão, então, falou, não é possível, vamos criar um novo salão. Esse novo salão recebeu o nome de Salão dos Recusados. Só que dessas 3.000 obras, só 900 foram expostas. Então, vejam que os próprios artistas acabaram retirando as suas obras, porque essa liberdade de expressão que eles tinham no momento era tão forte que, muitas vezes, eles não conseguiam manter as suas posições, né? Uma das obras que foi exposta nesse Salão dos Recusados é uma obra do Edouard Manet, que hoje nós conhecemos como Almoço na Relva. Essa obra foi motivo de riso e de escárnio, inclusive dentro do Salão dos Recusados. Eu tenho uma nova forma de expressão artística, um novo espaço de exposição, portanto, de comercialização e de circulação desses artistas, mas agora eu preciso de um novo agente para comercializar essas obras. Porque quando a gente pensa na liberdade artística, ou a servidão do artista, a gente tem que pensar em tudo isso. O que surge nesse momento é o Marchand. Em seu livro, A Obra, Émile Zola apresenta um personagem que tem um papel intermediário entre o conhecedor de arte e o simples amador. Como? 1.200? Você não compreende, então? Vale 2.000. Compro-o por 2.000, com a condição de trabalhar de hoje em diante somente para mim, Nauder. Adeus, adeus, meu caro, não seja pródigo, está feita a sua fortuna. Encarrego-me disso. E ei-lo que sai levando o quadro na carruagem, passeando-o pelas casas dos seus amadores, entre os quais espalha a notícia de que acabara de descobrir um pintor invulgar. Quem é esse novo Marchand? É um Marchand que se identifica com essas novas obras, com esses novos temas que são representados pelos artistas, e que sai ao mercado para procurar quem? Um novo público para essas obras. Certo? Porque eles precisam vender, eles precisam comer. E eu preciso ter um público comprador. Já que esse artista tinha sido completamente desprezado pela academia, ele tem que construir a carreira desse acadêmico, desse artista, junto aos críticos e junto a esse novo público. É claro que o Marchand, ele tem, enfim, os seus ideais, mas ele também é um comerciante. Ele quer ganhar dinheiro. Ele vai fazer o meio-campo entre um público conhecedor das obras da academia, o artista com a sua nova expressão, e um novo público que não quer mais esse tipo de obra da academia, mas que começa lentamente a se interessar por essa nova forma de produção artística. Ele valida a obra daquele artista, reconhece a liberdade do artista, fala bem do artista porque ele quer vender o artista, e ele cria um novo público, um novo espaço de comercialização. Então vejam que agora eu tenho um outro agente que vai ser inserido neste cenário artístico e nessas instituições.
O que vai acontecer é que, muitas vezes, isso é até hoje, o marchand é quem financia a obra do artista. Mas isso não significa que o marchand tenha toda a propriedade em dirigir a obra desse artista, ok? No próximo bloco. O artista dificilmente hoje está livre de um mercado formado por vários agentes. Essa autonomia dele, ela é muito sutil. A originalidade ganhou espaço no mundo das artes e a demanda passou a ser por algo nunca visto antes: o novo. A ideia do original é vista hoje como resultado da liberdade do artista de ser quem ele é. Mas até que ponto eles conseguem ser de fato livres? Galerias, salões e feiras de arte, museus e compradores. A quem ceder? Quando os artistas, agora chegando no século XX, eles se veem livres das amarras da academia, junto com esse sistema da academia, cai por terra também o quê? Uma opinião homogênea do público, isso é muito importante, porque se eu não tenho mais uma opinião homogênea, eu dou brecha para várias formas de expressão artística, e eu também não tenho mais um mercado de arte regulado por uma única instância. Então, eu tenho vários agentes trabalhando com a venda, né, ou influenciando ou não a liberdade artística desses artistas. Bom, ao mesmo tempo, o reconhecimento do artista em si mudou. Eu não preciso mais que o artista necessariamente passe por uma escola que tenha um diploma para ele ser artista. Nós temos muitos artistas que são autodidatas, e mesmo assim eles são reconhecidos como um profissional. Outra questão que perpassa também essa liberdade artística, e isso é muito importante que a gente saiba, é a questão da novidade, né? A originalidade. A novidade, a partir do século XIX, se estabelece definitivamente como um dos pilares da liberdade de expressão individual. Por quê? Porque até o século XIX, você imitava os grandes mestres, você copiava os grandes mestres. Não significava plágio, mas era uma forma de aprendizado e também uma forma de você, usando uma expressão atual, mas completamente anacrônica para os séculos anteriores, agregar valor à sua obra. É uma originalidade no quê? No tempo, no tema abordado. É uma originalidade no uso dos materiais. Eu não preciso mais me atrelar, enfim, ao bronze ou mármore para produzir uma escultura. Eu posso ter várias outras mídias, várias outras formas de expressão, né? Só que esse critério de originalidade e de novidade, ele é cronológico, óbvio, porque o que era novidade no início do século XX, hoje pode não ser mais novidade. Então, o critério de originalidade de um artista, ele também passa pelo julgo da história, né? Ele passa por esse julgo cronológico. Mas essa originalidade do artista, ela incide num outro ponto também, que é a raridade daquela obra de arte. Essa obra que deve ser rara, ela tem que ser original, tem que ser singular e, portanto, única. E se ela é única, ela é rara, então, a liberdade, como eu falei para vocês, agora ela passa a estar de mão atrelada com a originalidade e a raridade. Mas quem determina essa raridade? O artista. Então, ele tem o controle sobre a sua liberdade artística. O século XX, ele aposta numa expressão que a história da arte chamou como modernismo. E esse modernismo alegava ser universal. Mas o modernismo, que se pregava tão amplo, nada mais era do que uma noção hegemônica de arte, cujo foco irradiador estava no Ocidente. Portanto, novas amarras em relação à produção artística, né? A partir da década de 60, esse universalismo deixou de se sustentar. Porque qual era a ideia do modernismo? Nós temos uma arte que tem que ser universal e única, então todos nós temos que estudar e copiar os novos mestres, né? E é uma arte que flui basicamente da Europa e depois do pós-guerra dos Estados Unidos. Mas a partir da década de 60, esse universalismo deixou de se sustentar.
pelas novas formas artísticas da década de 60, pelas várias revoluções, a Revolução dos Estudantes, novas formas de expressão. Em 1989, com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, o mundo da arte começa, então, a se reconfigurar. E essa servidão ao modernismo, ou a esse universalismo, finalmente cai por terra. Portanto, o que nós temos de 1989 para cá não é só o fim da Guerra Fria. Nós também temos a entrada da China como um dos grandes investidores do capitalismo. Nós temos as produções locais, chamando a si a originalidade também. Hoje, nós temos uma nova geografia das culturas. Nós não temos um único centro. Há uma descentralização dessa visão de mundo, que não é mais nem unificada, nem unidirecional. Tudo isso permite, então, uma criatividade pessoal que se expressa a partir de experiências diversas e que levam a múltiplas identidades. Quando a obra entra no museu, ela faz parte do patrimônio mundial. Então, no momento que ela faz parte desse patrimônio mundial, ela começa a habitar a nossa memória cultural, né? Agora, um artista que ainda não entrou num museu, por exemplo, mas ele circula no mercado, ele precisa ter o aval ou de críticos, ou dos galeristas, né? Ou ele precisa ser vendido em alguma feira. A questão da aquisição do museu de uma obra de arte passa por um processo de reflexão por parte dos curadores e do público do museu, dos conservadores de museu, muito maior. Mas aqui no Brasil, nós temos vários conselhos de museu que são integrados por membros das grandes corporações, né? Tem uma outra questão muito séria, que é o quanto cada museu brasileiro tem de dinheiro para comprar obras de arte. Muitos museus têm mais facilidade em promover uma exposição temporária, porque essas exposições temporárias são viabilizadas com leis de incentivo, né? Eu tenho várias corporações investindo naquela exposição. O artista dificilmente hoje está livre de um mercado formado por vários agentes. Essa autonomia dele, ela é muito sutil. O mercado de arte hoje é um mercado dividido em vários agentes. Para vocês terem uma ideia, as instâncias que regulam a arte hoje, elas são em âmbito internacional. Nós temos mais de 200 feiras de arte internacionais sendo promovidas ao longo do planeta, isso desde a Europa, Estados Unidos, e agora, então, com a entrada no mercado financeiro do Oriente Próximo e do Extremo Oriente, nós temos feiras em Dubai, em Xangai, em Pequim. Como o artista circula nisso tudo, é um grande mistério. Eu tenho um poder econômico muito forte que perpassa essa liberdade do artista. Esse poder econômico que vai adquirir as obras do artista, ele traz um dinheiro novo, porque nós temos novos agentes, né? E, ao mesmo tempo, ele traz novos sabores. O mercado, hoje, ele promove o gosto. Quem são os fatores de mercado que promovem o gosto do público hoje? Museus. Porque a gente tem que pensar que, nesse mercado, esse público é formado por duas instâncias. Nós, os observadores. Nós somos um mercado, um público desse artista. E o outro mercado, o outro público, são as instituições. Então, museus, galerias, bienais, as feiras, né? O público comprador, e o nosso gosto também é dado pelas formas e pelas escolhas que essas instâncias fazem ao adquirir ou exibir determinada obra de arte. E, por consequência, o que o observador vai ver ou não vai ver, o que o público vai apreciar ou não vai apreciar desse tipo de obra. No próximo bloco. Será que o selfie não é uma servidão e, com o selfie, a gente perde a nossa capacidade de reflexão da obra? Academias, marchands, galerias, mercados de arte. São muitos os agentes influenciadores neste universo. Mas, afinal, qual o papel do público em si? Aquele que observa, julga, busca entender. Que tipo de público somos hoje? O mundo hoje da liberdade artística ou da servidão voluntária do artista é global.
Ele não pertence mais a um único espaço geográfico. E nós, como observadores, nós também fazemos parte desse público global. Então, como público formador, ou como público que vai julgar essa liberdade artística, nós também estamos atrelados a esse mercado, a esse novo gosto que vem sendo formado pelas exposições, etc. e tal. Será que nós nos aproximamos da obra de arte a partir de uma fruição livre, ou nós também temos as nossas servidões voluntárias, né? Como é que a nossa apreciação da obra de arte também é formada por uma série de questões que vão incidir na nossa apreciação. Ou seja, se eu tenho um estudo, se a minha escola tem uma disciplina sobre educação artística, se essa escola vai me levar a diversas obras de arte ou não, a exposições. Se essa escola abre espaço para que eu tenha contato com os programas educativos dos museus, tudo isso vai incidir naquilo que Pierre Bourdieu vai chamar de capital cultural, né? E a nossa apreciação da obra de arte também depende de quantas vezes nós vamos a uma exposição, de quanto tempo nós ficamos na frente da exposição, de quanto tempo nós nos deixamos ficar frente à obra de arte. A Pinacoteca do Estado de São Paulo, organizou uma exposição de um artista hiperrealista chamado Ron Mueck. Eu não sei se vocês viram. Esse artista ele se dedica a representar esculturas de pessoas em tamanhos diferenciados, né, do tamanho natural. E ele, enfim, atraiu um público de 375 mil pessoas. E lá dentro da exposição, eu me ative a cada uma das obras, né? Teve uma das obras que me encantou profundamente, que era a Mulher com Galhos. Então, o que me encantou na obra do Ron Mueck era como ele fazia essa liberdade, como ele conseguia dar em cada espaço da pele uma coloração diferente conforme o esforço daquela mulher carregando os gravetos. E num determinado momento, eu reparei que as pessoas não estavam muito em volta dessa mulher. E que o público ficava em volta de determinadas obras fazendo selfies. Elas não ficavam mais do que o tempo do clique da foto. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, a maior liberdade que nós temos enquanto público é a liberdade da intimidade com a obra de arte. É você deixar o seu olho passear por cada milímetro daquela obra de arte. Fiquei pensando, será que essa liberdade que nós temos da apreciação da obra de arte não está se transformando numa servidão voluntária, de uma chancela imediata do selfie? Porque quando eu faço um selfie meu numa exposição, eu estou mostrando aos meus amigos das redes sociais que eu estive lá. Mas eu não vou falar como eu estava lá. Então, será que a minha liberdade de fruição da obra de arte está desaparecendo? Porque quando o artista produz uma obra de arte, quando a gente fala da liberdade artística, existe uma reflexão do artista em relação àquilo que ele está produzindo. Há uma reflexão do artista. Há uma reflexão do curador da exposição em colocar aquela obra de arte ali. Né? Há uma reflexão da expografia da exposição. Como eu vou mostrar essa obra de arte? A circulação, tudo. Né? E a nossa liberdade de expressão? A nossa liberdade de fruição? Onde é que ela fica com o selfie? Então, eu fico pensando se, como disse Etienne de la Boétie, que a servidão ela vem atrelada à crítica, então nós temos que ser críticos para nós nos libertarmos? Será que o selfie não é uma servidão e com o selfie a gente perde a nossa capacidade de reflexão da obra? Então não adianta eu ficar falando da liberdade artística que o artista tem hoje, se o público principal da sua obra, que somos nós, não só os compradores, mas nós, perdemos a nossa liberdade de reflexão. E a liberdade de percepção do que aquela obra está dizendo a nós. Determinados filósofos falam que a arte vai libertar o homem, vai salvar o homem. Não de uma maneira religiosa, porque a arte teria que mostrar o invisível para o homem. Mas pelo que você falou, ela está presa, ela tem que se libertar para mostrar, forçar o ser humano a pensar.
eu tentei mostrar aqui para vocês, nesse grande módulo das servidões voluntárias, né, que a arte não é tão livre assim como nós pensamos. Mas a arte, como eu falei no início, ela é um conjunto de nexos e de significados. E a arte, ela tem um papel estético, a gente nunca pode negar isso. Não importa o período em que ela tenha sido produzida, ela tem um papel estético. A diferença é como a gente valoriza, ou quais são os juízos de valor, não no sentido se é melhor ou pior, não é isso, né? Mas como é que eu encaro aquela obra de arte? E essa obra tem um aspecto social muito grande. Porque nós temos que pensar que toda obra foi produzida para ser inserida num espaço. Quando nós entramos no museu, todas as obras que estão no museu estão descontextualizadas do seu espaço original. Então, quando eu olho uma obra no museu, eu vou ver o valor estético desta obra dentro do museu. Mas será que eu não posso me interessar um pouco mais e tentar descobrir quem encomendou aquela obra, por que encomendou aquela obra e para onde essa obra ia ser exposta? Então, eu acho que quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar que toda obra gera uma reflexão. Mas essa reflexão ela não pode se dar só a partir dos valores estéticos. Eu tenho que pensar para que ela foi produzida. Por quem? Porque o espaço onde essa obra foi inserida originalmente também tinha um sentido. A gente pode pensar, por exemplo, nas obras que são site-specific, como a obra do Anish Kapoor, em Chicago, aquele feijão imenso. Né? Qual é o significado daquela obra ali? Se eu tirar aquela obra do Anish Kapoor dali e colocar dentro de um museu, será que ela vai ter o mesmo sentido? Será que eu, como observador, vou ter a mesma apreensão? Né? Então, toda obra ela gera assim, uma reflexão. A questão é o quanto tempo nós nos damos para essa reflexão. Então, será que no mundo de hoje eu me dou o tempo para essa reflexão? Esse momento da fruição da obra de arte, para mim, é o maior momento de reflexão. A gente não precisa necessariamente ter um capital cultural extremamente forçado em relação àquela obra de arte. O importante é que a gente se dê o espaço para as descobertas. Esta e outras palestras você encontra no site e Facebook do Instituto CPFL ou no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. Até mais! Nós moramos num país, né, em que nós temos que aproveitar as exposições que vêm até nós. Nós não moramos na França com tantos museus e com essa liberdade de acesso às exposições.